Bom dia, saúdo a todos com graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Vocês acharam que eu não vinha, né? Nós vamos aproveitar a nossa aula de hoje para encerrarmos o nosso estudo sobre carnalidade, impedimento à vida cristã. Nós estamos há alguns domingos falando sobre isso e nós vamos aproveitar hoje para concluir o nosso estudo. Lembrando que nós estamos falando sobre carnalidade e estamos falando de alguns aspectos da carnalidade que, evidentemente, complicam a nossa vida cristã, tá certo? E nós estamos falando dos seguintes aspectos. Já falamos aqui sobre preconceito, já falamos sobre ingratidão. Domingo passado falamos sobre o rancor, né? Tudo isso é manifestação da carne, tudo isso é carnalidade. E se você tem dado lugar a essas coisas na sua vida, né? Peça ajuda ao Espírito Santo, porque você está na carne, tá ok? E hoje nós vamos ver o último aspecto, que é a insolência, uma vereda tortuosa. Vamos falar sobre a insolência, tá? E eu queria só aproveitar esse comecinho de aula para compartilhar aqui o seguinte. Olha que interessante. Semana passada eu falei para vocês que lá na sala dos professores, né, na Escola do Estado, eu fico muito na sala dos professores, eu me encontro readaptado, né? Não estou em sala de aula. Eu ajudo alguma coisa aqui, ali, às vezes eu fico na sala de leitura, mas eu não estou na sala propriamente dita. E às vezes eu fico na sala dos professores, eu abro minha Bíblia lá na mesa, fico preparando minhas coisas, lendo, preparo minha aula na escola, fico por lá. E outro dia uma professora, eu compartilhei com vocês, ela viu minha Bíblia na mesa e ela falou assim, puxa, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo. Olha, eu acho difícil a leitura da Bíblia, às vezes não me dá vontade de ler a Bíblia, eu prefiro assistir a novela Reis do que ler a Bíblia. Ela falou, olha, ao invés de ler a Bíblia, eu prefiro assistir aquelas novelas bíblicas, né? Eu falei, não, é um bom começo, né? Tá certo? Mas não deixe de ler a Bíblia também, né? Tá certo? Eu falei, assistir novela é um bom começo. Fazer o quê? A gente tem que usar as estratégias, né? Eu falei, não, é um bom começo para você conhecer alguma coisa da história relatada na Bíblia e tal. E aí eu recomendei para ela, olha, tem a Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia com uma linguagem mais contemporânea, uma Bíblia, digamos assim, mais fácil de ler, o entendimento é melhor. E aí deixa eu ver, quando foi isso? Foi essa sexta-feira agora de novo. Teve mais um episódio na sala dos professores. Aí eu estava refletindo, né, sobre isso. Estava eu lá sentado com minha Bíblia, e aí tinha um grupo de professores ali, e aí essa mesma professora olhou para mim e falou assim, tem um negócio que eu queria saber a sua opinião, o que você acha disso, hein? Você que é mais entendido aí da Bíblia, né? Eu falei, mais ou menos, eu me esforço, né? Não é que eu entendo muito, não. Ela olhou para mim e falou, você é pastor, não é? Eu falei, não sou não. Eu falei, o meu irmão é pastor, mas eu não sou não, eu sou apenas um estudioso da palavra, estou caminhando aí. Ela falou assim, então, sabe o que acontece? O meu marido não gosta muito de ir à igreja. Ela falou, mas eu tenho me esforçado, eu gosto, quero aprender. Eu frequentei por um tempo a Igreja Batista, falei, isso, é essa que eu frequento.
Ela falou, mas agora eu estou numa outra igreja, é uma igreja mais, ela falou para mim, mais animada. Eu falei, sim, entendi, eu entendo o que você está falando. É uma igreja menos tradicional. Ela falou isso, menos tradicional. E eu gosto muito do louvor lá, gosto da palavra, tudo mais, mas tem uma coisa que me incomoda todos os domingos lá. Eu chego para o culto e está aquele monte de lugar vazio e tudo guardado. É bolsa, é Bíblia, é não sei o quê, e na última celebração eu tive que ficar em pé. Ela falou, eu não me incomodo. Ela falou, eu trabalho o dia inteiro em pé dando aula, vou achar ruim de 1 hora de culto em pé. Então eu fiquei em pé, só que aí é aquela coisa, o culto já tinha começado há meia hora, os lugares continuavam vazios. Aí foi chegando um casal com criança de colo e todo mundo em pé. Aí daqui a pouco, passou aquela meia hora, chegou aquele mundo de adolescente, né? Sentando ali na frente, tá certo? Ela falou, você acha isso certo? Eu falei, então. Isso é uma coisa que não acontece só na igreja que você está, mas é uma coisa que depende muito da liderança, da igreja, do trabalho que é feito lá, né? Aí eu falei assim para ela, olha, quando eu conheci a minha esposa, a gente namorava, a Sandra era da Igreja O Brasil para Cristo, né? Cheguei a frequentar um tempo lá com ela. O pastor da igreja dela, pastor Orlando Silva, pastor muito bom aquele pastor, ele não tinha, assim, milindres. Ele chegava lá na frente, ele falava, seguinte, os jovens que estão sentados aí, tem gente lá no fundo, até visitante em pé. Vocês que estão jovens, fortes, podem ficar em pé, por favor, vamos levantar e dar o lugar para a turma? Vocês podem fazer a gentileza de ceder o lugar para aquela senhora, para aquele... Entendeu? Não era assim, Sandra, que acontecia? Isso. Lá na Penha também. Teve uma época que também era assim, né? Tem que ter aquele pessoal auxiliando, né? Falando, chega um pouquinho mais para lá, tem alguém sentado aqui. Eu falei, depende muito da liderança, da dinâmica da igreja, entendeu? Aí tinha um colega sentado ali, eu sei que ele não é cristão, e ele falou assim, tá vendo? É por isso que eu não frequento nenhuma igreja, é por isso que eu não vou em igreja. Sabe por quê? Ele falou assim, é por isso que eu não vou em igreja, porque essa hipocrisia, lugar de hipócrita. Eu peguei e falei para ele, querido, olha, eu até concordo com você, eu acho que a hipocrisia é um problema sério, mas é um problema sério na vida, não só na igreja. Hipocrisia existe em todo lugar. Hipocrisia existe aqui no trabalho, tem momentos aqui que você também é hipócrita, né? Falei para ele, aqui todo mundo é um pouco hipócrita, né? De vez em quando, né? Todo mundo representa um pouco, né? Falei, então, tem hipocrisia na família, tem hipocrisia no trabalho, tem hipocrisia em todo lugar, mas não pode ter hipocrisia na igreja. Na igreja não. Na igreja tem que estar todo mundo voando com asinha, tocando harpa, dando glória, né? Peraí, né? E aí, quando ele falou essa coisa, e é engraçado, isso aí é uma coisa muito recorrente, eu ouço muito isso, viu? A pessoa fala assim, igreja é lugar de gente hipócrita, é gente que fala uma coisa, mas na prática vive outra, né? E eu não vou na igreja porque é lugar de gente hipócrita. É como se a pessoa estivesse dizendo, olha, eu não compactuo com isso. Eu não sou hipócrita, né? Como esses daí, né? É mais ou menos assim, até quem não acredita em Deus, e às vezes tem uma postura como essa, eu vou começar a falar para ele, olha, você não é uma pessoa religiosa, mas se parece com um fariseu dos tempos de Jesus, que falava assim, obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano, né? Eu não sou igual a essa gentalha, né? Eu dizimo, eu oro, eu faço minha oração em público, né? Eu cumpro minhas obrigações, vê essa palavra, obrigações religiosas. Então eu vejo muito essa recorrência de se falar em hipocrisia. Mas a hipocrisia, como o preconceito que a gente já estudou aqui, isso é da vida. Às vezes a gente não quer escorregar, mas escorrega, não quer pisar no tomate, mas pisa.
Bom, o próprio apóstolo Paulo falou, né? O bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Quando eu vou ver, eu estou fazendo o mal que eu abomino. Né? E é só com a ajuda do Espírito Santo que a gente vai para frente, senão não dá. Né? Eu estou falando tudo isso, sabe por quê? Porque eu acho que isso aqui tem muito a ver com o que nós conversamos no final da aula do domingo passado. Lembra que eu falei do caso de Davi? Nós comentamos aqui do pecado de Davi, do arrependimento de Davi. Tem muita gente que quando fala assim sobre hipocrisia, me passa a impressão que ele tem aquela noção de santidade que muita gente tem na cabeça. O que é santidade? Perfectibilidade moral. Perfeição. Santidade é isso. Santidade você não pode dar uma rata. Não tem lugar para o pecado. Ninguém peca, né? Eu sei como que é. Entendeu? Então as pessoas têm essa noção de santidade. Santidade como perfectibilidade moral. Muita gente religiosa tem essa noção de santidade, né? E quando eu vi aquele colega dizendo assim, eu não vou em igreja porque lá tem muita hipocrisia, essa é a ideia de santidade. É essa a ideia, não, se você está na igreja tem que ter a perfeição moral, você não pode dar uma escorregada, entendeu? E a gente sabe que não é assim, né? Nós temos que estar atentos e confessarmos sempre os nossos pecados, né? E a gente peca até dormindo, sei lá o que acontece. Então está aqui. Eu vou ler novamente aqui um trecho que eu li no final do domingo passado. Santidade não é sinônimo de perfectibilidade, não é um estado de não pecaminosidade, como se nos fosse possível estar sem pecado. Está lá 1 João 1,10, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. A santidade não é perfectibilidade, a santidade é um tipo de coração, um coração quebrantado, absolutamente entregue a Deus, dependente da sua misericórdia, da sua bondade e do seu poder. A santidade é o que? É uma postura de quem conhece a sua própria insuficiência e busca na graça e providência de Deus a força para continuar com a vida. Isso é santidade. Então está aqui, santidade é um tipo de coração, santidade é um quebrantamento, é um orar sem cessar, é um derramar-se na presença de Deus, é a gente ter noção de que a gente é o quê? Pó e cinza, ou como dizia naquele filme do Gladiador, sombra e pó, né? É isso que nós somos, pó e cinza, tá? Eu sei que na minha carne não habita bem algum, por isso eis-me aqui outra vez quebrantado. Isso é santidade. E eu tô compartilhando com vocês isso porque eu percebi o diálogo lá na sala dos professores, eu falei, olha que engraçado, essa fala da hipocrisia, está essa noção de santidade por trás dela, a perfectibilidade, né? Você pode ser a peste que você é em tudo quanto é lugar, mas na igreja não, na igreja você tem que ser outra pessoa, né? Na igreja não tem lugar para isso. E é aquela noção que as pessoas têm também errada, é uma noção errada que fala assim, não, existe o espaço do sagrado e existe o espaço do profano. A igreja é o espaço do sagrado. Saiu da igreja para fora é o profano, é a vida normal, né? Aí eu já saio xingando quem fechou o meu carro. Quer dizer, entendeu? Essa dualidade, essa oposição sagrado-profano, que é uma oposição falsa, porque, na verdade, tudo é santo, não é? Paulo nos ensinou isso, ele falou o quê? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça o quê? Dando graças a Deus, né? Para a glória de Deus. Então, tudo é santo. O domingo é santo, a segunda é santa, o sábado é santo, a quarta é santa, o teu espaço de trabalho é santo, entendeu?
Não tem essa coisa de, isso aqui é sagrado. Não, isso aqui já é de outro campo, é o profano. Não, tudo é sagrado, tudo é santo. Paulo ensinou isso, né? Beleza? Eu estou compartilhando aqui o momento sala dos professores. Vamos lá. É o momento sala dos professores. Essa sala dos professores acontece cada coisa que vocês não têm ideia, viu? Ó, nós vamos falar hoje sobre insolência. Vocês sabem o que é uma pessoa insolente? Alguém sabe o que é insolente? Gostaria de... o que eu sei, insolente é... Você quer ver o significado de insolente? Ó, alguém falou alguma coisa? Não? Aí eu fui procurar. Insolência, substantivo feminino. Olha o que significa. Orgulho demasiado e injustificado, ofensivo aos demais, arrogância soberba. Tá? Então a insolência é o quê? Arrogância. Orgulho demasiado, orgulho exagerado e injustificado, ou seja, você se orgulha ao ponto de se achar, você se acha tanto, mas só você se acha. Então está aqui, ó. É um orgulho demasiado e injustificado, uma arrogância. Quer ver mais? Tem mais. Apertem os cintos aí. Olha o que diz aqui. Você sabe o que é sinônimo de insolente? Atrevido, desaforado, audacioso, ousado. Tem uns aqui que descarado, sem vergonha, desfaçado, confiado, desabusado, ainda tem mais, irreverente, desabrido, essa eu não conhecia, destravado, atrevidaço, protervo, essa foi a que eu mais gostei. O que é uma pessoa insolente? Aí você chega e fala, você é um protervo, né? Deixa a pessoa procurar. O que é insolente? Procaz, deslavado. Olha, o protervo ganhou, né? O protervo está em primeiro lugar, né? Seu protervo. Então está aqui. Insolência. Vamos trabalhar a insolência. Orgulho, arrogância, tá certo? E o nosso estudo diz que a insolência é uma vereda tortuosa. E de fato é. Vamos ver o que diz o nosso texto? O respeito é o requisito primordial num relacionamento. Requisito primordial num relacionamento, respeito. Não tem respeito, a vaca vai para o brejo. Olha o que ele diz aqui. Nós, individualmente, vivemos numa escala de relacionamento vertical e horizontal. Ou seja, temos responsabilidades com Deus e também com o nosso próximo. Quando o respeito deixa de existir na base desses relacionamentos, estamos fadados à falência espiritual e familiar. Então está aqui. Nós temos responsabilidades, nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Se o respeito deixa de existir nessas áreas, né? Nós estamos fadados o quê? Ao fracasso, à falência, tá? E aí ele vai levantar aqui alguns aspectos da insolência, né? Às vezes na escola a gente brincava falando assim, vossa insolência, né? Então tá aqui, ó. Primeiro, desrespeito aos pais. Já falamos sobre isso aqui nesse mesmo estudo, mas vamos lá? O nosso texto é Provérbios capítulo 13. 13:1. Olha o que diz aqui. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato, ou seja, o tolo, não aceita a repreensão. Repito, Provérbios 13:1. Já está aqui. O filho sábio acolhe a instrução do pai, ou a orientação do pai, mas o zombador, o insensato, não aceita a repreensão. Tá certo? E olha que legal que ele fala aqui agora, ó.
O respeito começa com os de casa. O respeito começa com os de casa. Entre aqueles com quem convivemos diariamente, quem está mais próximo de nós, né? É dentro de casa que devemos ser crentes. Não só na igreja, né? Pois se conseguirmos lá fora será bem mais fácil. Acho que foi outro dia, se não me engano, foi no Facebook. Vocês já devem ter visto isso aí. De vez em quando circula essas mensagens. Tinha uma mensagem lá dizendo assim, um menino falou assim, mãe, eu quero morar na igreja. Já viu essa daí? Ela fala, mas filho, por que você quer morar na igreja? Aqui em casa é mais confortável, né? Ah, mãe, porque aqui o pai grita, o pai discute, lá na igreja ele é tão bonzinho, né? Eu quero morar lá, porque lá ele é melhor. Então tá, é triste, né? Então tá aqui, ó, o respeito é o requisito primordial, e ele começa com os de casa, entre aqueles com quem convivemos diariamente. Não adianta você ter aquela aparência de santidade, né? Aquele sapato de fogo, né? Tá certo? Na igreja e em casa, todo mundo corta um zero com você, né? Complicado isso aí, tá certo? Bom, deixa eu ver se eu já não li isso daqui alguma vez, senão vou ficar repetitivo. Tem uma meditação do livro de Provérbios, que eu separei aqui. Mas eu vou chegar lá. Vocês vão entender. Vamos lá, continuando. Tá. Bom, lembrei o que eu queria falar. Às vezes eu faço umas anotações que eu fico pensando, mas o que tu fez aqui? Aqui está escrito que o respeito começa com os de casa. Perfeito. Entre aqueles com quem convivemos diariamente. E essa questão do respeito, ela está muito ligada com o falar, né? O que falamos e da maneira como falamos. Olha que coisa interessante. Eu costumo usar aqui a Bíblia King James, né? É uma Bíblia de estudo, ela tem uns comentários muito legais. Olha que legal desse capítulo 13 de Provérbios, que começa falando sobre o filho sábio, em oposição ao insensato. Olha o que eles dizem aqui no comentário deles, ó. Vou compartilhar com vocês. O controle sobre o que se fala, o conteúdo, e como se fala, a comunicação, é uma das evidências mais claras do quanto uma pessoa é sábia. Um sinal de sabedoria, um sinal de que a pessoa é uma pessoa sábia, é o controle sobre o falar, controle da língua, tá certo? Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as Escrituras ensinam o quê? Que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Mentira isso? Não, é verdade. Tanto no Velho como no Novo Testamento, as Escrituras ensinam isso. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Deixa eu ver se é aqui, quer ver? Provérbios 18, 21. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios 18, 21. É aqui mesmo, olha o que diz aqui, ó. Já está na tela. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então, a evidência de que uma pessoa é uma pessoa sábia, ou que ela está se esforçando para isso, é o controle sobre o que se fala e como se fala, tá? Eu falei de Provérbios 18, 21, vamos no 10, 19. Estou em Provérbios ainda, hein? Acompanha comigo. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Controlar a língua é prudente. Falar demais
É dar lugar, é dar uma oportunidade para o pecado. E Provérbios 21, 23. Você quer ver? Olha o que diz aqui. Achei. Quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Verdade ou não? Quem reflete antes de falar. Só que a gente sabe que tem gente que vai naquela política, né? Eu sou assim mesmo. É o Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? É o Gabriela, o Gabrielo, né? Então tá aqui, ó, tem que tomar cuidado com a fala. Controle a língua, né? E aquela passagem bem conhecida de Tiago 3:2. Vamos lá em Tiago. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Tiago 3:2. Olha o que ele diz aqui. Bom, aqui na Bíblia está escrito: sábio é quem domina o seu falar. Tiago 3:2 diz assim: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Tá? Então ele está falando aqui, ó, se alguém não peca no falar, parabéns para ele, esse merece uma medalha, né? Então está aqui, ó, não refletir antes de falar pode levar mais cedo ou mais tarde à ruína. Isso leva a pessoa à ruína, tá? Você quer ver? 2 Timóteo, agora eu estou no Novo Testamento, hein? Saímos aí de Provérbios e vamos passear um pouquinho aqui no Novo Testamento. 2 Timóteo 3, 3 e 4. Uma passagem bem conhecida de vocês também. A humanidade nos últimos dias. 2 Timóteo 3, 3 e 4 diz assim. Eu vou ler a partir do 1, né? Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. Agora vamos entrar no 3 e 4. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então está aí. Estamos falando de orgulho, de arrogância, tem tudo a ver com o que Timóteo fala aqui, né? Tá certo? E vamos lá. Tem um trechinho aqui, ó, no meu livrinho sobre Provérbios, que fala um pouco sobre isso. Uma breve meditação. Olha o que ele diz aqui, ó. Provérbios 13, 3. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Você quer ver? Vamos dar um exemplo prático. Vocês viram aquele caso que foi bem divulgado na mídia aí? Dos caras que estavam jogando sinuca? Eu não sei se foi em São Paulo, não lembro agora a localidade. Mas é aquela coisa, né? Todo mundo tomando aquela geladinha, dando atacada na bola, um tirando sarro do outro, né? Vou ganhar todo o teu dinheiro, você não sabe jogar direito, você não é de nada, né? Um deles lá foi se queimando com as brincadeiras, né? E o que ele fez? Ele saiu do ambiente, foi buscar uma arma, voltou e descarregou a arma em todo mundo. Como se falava lá no júri, né? Eu fui jurado por muitos anos, viu? Depois, qualquer dia eu vou compartilhar minhas experiências como jurado. Teve um caso lá que foi demais. Mas o que acontece? Como se dizia lá no júri, né? Houve premeditação, né? Uma coisa é você, naquela violenta emoção, na hora ali, fazer alguma coisa. Outra coisa é você ir embora, né? Buscar a tua arma, planejar a volta, né? Houve toda uma premeditação, aí agrava a pena, né? Tá certo?
Então está aqui, ó. O que eu quero dizer é o seguinte, é claro que ali era um jogo, né, digamos, entre aspas, uma brincadeira, mas aqueles que brincaram também não controlaram a língua naquele momento, né? Olha o que ele diz aqui, as pessoas devem saber o que precisam saber. Esse é um dos lemas do Serviço Secreto Britânico. As pessoas devem saber o que precisam saber. Gente que se mete na vida dos outros, são poucos, né? Se intromete onde não é chamado. Que quer saber tudo, que pergunta demais, fala demais. Gente assim comete vários pecados. Vamos lá? Invasão de privacidade, fofoca, arrogância de querer saber o que os outros devem fazer. Isso está aqui, a arrogância de querer saber o que os outros devem fazer ou deixar de fazer. Vaidade de dar palpites sobre como os outros devem viver. Quem fala demais acaba na sarjeta, ou porque se torna alvo da retaliação de quem foi prejudicado por suas palavras, ou porque se torna presa fácil para ser prejudicado pelas pessoas más. As palavras podem ser armas de defesa, como muralhas que nos protegem a alma. Mas, do mesmo modo, com palavras mal utilizadas, damos aos outros brechas por onde podemos ser atacados. As palavras, olha que interessante, as palavras podem ser armas de defesa e também podem ser o quê? Brechas onde podemos ser atacados. A discrição é característica de pessoas que sabem não apenas proteger a si mesmas, mas também são cuidadosas em proteger quem está ao seu redor. É melhor usar de discrição. Diz o dito popular que o peixe morre pela boca. Quem fala demais acaba na sarjeta. Descartado, isto é, sozinho e sem crédito. Ou acaba no mundo cruel em que vivemos, como arquivo morto mesmo. Em todo caso, é bom ter prudência no falar. Tá? É a nossa meditação aqui de Provérbios. E já que nós estamos falando sobre o controle, sobre o que se fala e como se fala, Jesus também falou algo sobre isso. Vamos lá para Mateus 5:22, e já vamos avançar aqui no nosso estudo. Mateus 5:22. Olha aqui, interessante. Eu vou começar no 21, tá? Mateus 5:21, vamos lá. Olha o que Jesus estava falando aqui. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota, de louco, né, estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário. Tá? Então Jesus falou assim, vocês ouviram aí o que... Vocês sabem o que a lei diz e o que é ensinado nas sinagogas, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se irar, ou em muitas versões da Bíblia, aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, esse também, né, está sujeito a juízo. Jesus deixou bem claro, o problema não é só você matar, é você ali no coração estar com desejo de matar alguém, né? É o mesmo pecado que motiva, né? Tá certo? Então tá aí, ó, mais uma vez, prudência no falar, cuidado com o que você fala. Jesus também está ensinando isso.
E olha que coisa interessante, aqui fala assim, né? Eu gosto de pegar esses aspectos para a gente dar uma enriquecida, né? Ele fala assim, olha que legal, ó. O centro do ensino de Jesus nessa passagem está em que o pecado que leva alguém a ofender outra pessoa é o mesmo que motiva o assassinato. Interessante isso, né? Jesus falou, cuidado, hein? Presta bem atenção nisso. O pecado que te leva a ofender outra pessoa é o mesmo pecado que lá na raiz motiva o assassinato. Por isso que Jesus falou, não é só matar, cuidado com o que vai no teu coração. Né? E aqui fala assim, ó, qualquer que disser ao seu irmão racá, será levado ao tribunal. Sabe o que é isso aí? Eu fui pesquisar aqui na Bíblia de Estudo. Racá é uma antiga expressão aramaica, tá? E essa expressão indicava o quê? Pessoa de mau caráter, leviana e traidora. Isso era racá. Então, chamar o irmão de racá era chamar ele de traidor, leviano, mau caráter, tá? Era uma expressão frequentemente usada na tradição rabínica, associada ao vocábulo nécio. Racá está ligado com nécio. Os rabinos usavam muito essa expressão. Nécio é o sem sabedoria, o insensato. Tá certo? Então, olha que interessante, racá. Tá bom? E aí Jesus fala assim, ó, qualquer que chamar de idiota o seu irmão estará sujeito ao fogo do inferno. É interessante essa expressão fogo do inferno. Sabe qual que é a origem disso daí? Olha o que diz aqui na Bíblia de Estudo, quer ver? Quero compartilhar isso aí com vocês. E quando ele fala aqui, ó, aquele que chamar o seu irmão de racá será levado ao tribunal. Jesus estava fazendo uma referência ao sinédrio, né? Aquele conselho dos judeus que julgava as causas do povo, né? Tá certo? Formado pelos anciãos, pelos doutores da lei, né? Agora, fogo do inferno, olha que interessante essa expressão. Olha o que eles colocam aqui, quer ver? Estava aqui. Espera aí. Achei. Olha aqui, ó, a expressão fogo do inferno tem a ver com o vale de Rinom, que em hebraico é Gerinom. Era um vale que fica lá, é um vale que fica em Israel. Esse Gerinom deu origem a um nome grego do lugar, Geena. Então, em hebraico, Gerinom. Em grego, Geena, né? Durante o aí por que Jesus ele associa fogo do inferno com o vale do Rinom, com o Geena? Está aqui, ó. Durante o reinado dos perversos Acás e Manassés, sacrifícios humanos foram realizados nesse vale. Crianças eram sacrificadas ao deus amonita Moloque. Manassés mesmo sacrificou os próprios filhos ao deus Moloque. Já imaginou isso? Com o passar do tempo, esse vale se transformou num grande... outra coisa, Josias, outro rei, profanou o vale por causa das oferendas pagãs que realizou naquele lugar. Quer dizer, esse lugar já era um lugar marcado, né? Sacrifício de crianças, né? Cerimônias e oferendas idólatras, pagãs. E aí, olha que interessante, com o passar do tempo, esse vale se transformou num grande depósito de lixo, virou um lixão, constantemente em chamas, o que fez a palavra Geena significar lugar dos perdidos, imprestáveis e destinados ao fogo que nunca se apaga. Então, essa expressão fogo do inferno está ligado com esse Geena, com esse vale do Rinom, que na época de Jesus era um lugar que estava sempre queimando, né? A chama ali era constante, né? Por causa do lixão ali, tá? Interessante, tá? Eu quis trazer isso daí para a gente acrescentar.
Item 2, né? Já caminhando aqui para o final, ele fala da insolência, primeiramente desrespeito aos pais, falamos do controle do falar. 2, desrespeito ao próximo. Provérbios 11, 12. Vamos lá? Provérbios 11, 12. Olha o que ele diz aqui. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. Ele fala que a pessoa que despreza o próximo, lhe falta o quê? O senso, o juízo, tá? Então, o homem que procura desprezar o seu próximo com palavras e ações, será visto pelos de fora como um insolente e perderá o respeito. Também é verdade. As pessoas, querendo ou não, as pessoas estão nos observando o tempo todo, como a gente também observa, né? Então, veja bem, se você é uma pessoa desrespeitosa, arrogante, orgulhosa, né? Se você é um protervo, tá certo? O que acontece? As suas palavras e as suas ações, a maneira como você se relaciona com o próximo, isso é visto pelos de fora. E os de fora vão falar, esse cara é um insolente, né? E você perde até o respeito das pessoas, né? Ah, eu não respeito esse cara porque eu já vi como ele trata os outros, tá? Arrogância. Vamos lá. Desrespeito a Deus. Aqui o negócio foi estreitando mais, né? Provérbios 9, 10. Desrespeito a Deus. Provérbios 9, 10 diz assim, cadê? O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Tá? Legal isso, né? O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, olha o que diz aqui o nosso texto. O respeito a Deus é resultado do exercício que o homem faz de sua experiência com o próximo. Vamos lá? Vou repetir. O respeito a Deus é resultado do exercício que o homem faz de sua experiência com o próximo. Se não amarmos aqueles a quem podemos ver, como provaremos se de fato amamos a Deus a quem não se pode ver? Isso está na Bíblia. Ah, eu amo a Deus, nossa, Deus é tudo para mim, né? Tá certo? Mas espera aí, se você tem problema de relacionamento com o próximo, se você não ama o seu próximo, como você diz que ama a Deus? A Bíblia fala isso. Como que pode uma pessoa dizer que ama a Deus a quem não se vê, se ele não consegue amar o próximo a quem ele vê? Né? É uma grande contradição, ok? Então está aí. Em outras palavras, se você desrespeita o próximo, por tabela, você está desrespeitando a Deus. E é interessante que nessa parte que fala do desrespeito a Deus, Jesus falou que tem um pecado que não tem perdão, né? Marcos 3, 29. Vamos lá? Marcos 3, 29. Eu vou começar no 28. Tem muita gente que às vezes se atrapalha com esse texto, né? Eu já vi pessoas falando assim, estou frito, né? Para mim não tem mais jeito não. Você quer ver? Olha o que diz aqui. Jesus falando, com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus foi muito claro nas suas palavras. Ele falou, tem um pecado, tudo vai ser perdoado. Todas as blasfêmias, os desrespeitos, né? Os pecados, mas tem um pecado que não.
blasfemar contra o Espírito Santo. Que história que é essa de blasfemar contra o Espírito Santo, né? Tá certo? Olha que interessante esse comentário que está na minha Bíblia aqui. Ele explica melhor essa parte do blasfemar contra o Espírito Santo. Tá? Ele fala que, na verdade, depois que eu fui entender melhor isso aqui, porque vocês sabem que o que levou Jesus a falar isso, é que, na verdade, o pessoal estava pegando pesado com Jesus, né? Primeiro que, se você for ver essa parte aqui do capítulo 3 de Marcos, de 20 até 30, começou com os familiares de Jesus, o fogo amigo, né? Começou com o fogo amigo. Olha o que diz aqui: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo, ele está, né? O motor está batendo, tá certo? Os próprios familiares não estavam totalmente convencidos de que Jesus era o Messias. Eles achavam, não, esse cara abandonou a cidade, abandonou o trabalho, está pregando por aí, né, levando esses 12 com ele. Ele não está bem, ele está precisando de um tratamento, a gente tem que ter uma conversa com ele. Começou com os familiares, né? Aí os mestres da lei, os mestres da lei, essa turma era da pesada. Eles haviam descido de Jerusalém, e eles falaram assim: Jesus está possuído por Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Olha que blasfêmia, né? Você sabe que Beelzebu é uma antiga expressão hebraica que significa senhor das moscas, é o líder máximo dos demônios. Jesus estava sendo comparado a Beelzebu. E aí Jesus, evidentemente, fala assim, peraí, vem cá um pouquinho. Quer dizer, então, que eu estou expulsando demônios por Beelzebu? Como que Beelzebu expulsa Beelzebu? Como que, Jesus pergunta para eles, como é possível Satanás expulsar a Satanás? Um reino dividido, né, um reino que luta contra si mesmo, esse reino não vai sobreviver. E aí Jesus vem com essa do Espírito Santo. Aí vamos lá. A declaração de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é das mais solenes. Entretanto, olha que coisa interessante, o pecado imperdoável não é um pensamento, ato ou palavra isolada. Não é que a pessoa, num momento, né, num momento isolado, ela pensou, falou ou agiu de alguma forma. Não é disso que Jesus estava falando, tá? Isso não é o pecado imperdoável ao qual ele estava se referindo. Jesus estava se referindo ao quê? A persistente atitude de arrogância, oposição intencional e rejeição explícita a Jesus Cristo e sua palavra. Era isso que Jesus estava falando. Olha, o pecado imperdoável, o pecado aí contra o Espírito Santo é esse. Não é um pensamento, ato ou palavra isolada. É a pessoa, ao longo do tempo, persistentemente rejeitar Jesus, rejeitar a palavra. Isso é pecar contra o Espírito Santo. E aí, Jesus deixa bem claro, né? Esse é um pecado que não terá perdão. Aí nós vamos entrar naquela questão do domingo passado, né? Deus é todo amor, né? Ninguém vai se perder, não é o que Jesus ensina aqui, né? Jesus fala, vai ter gente que vai parar no Vale do Rinom, cuidado, né? Lá o fogo não apaga não, o negócio é feio, tá certo? E aí, nós terminamos aqui. Eu quero só fazer um último compartilhamento, esse é o último. Olha que bonito essa parte do desrespeito a Deus. Tem uma passagem aqui que é muito legal. Olha o que diz aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Legal.
Aí olha o que o pastor Ed vai comentar nesse pequeno trecho. Abraham Joshua Heschel, um dos meus rabinos prediletos, ele está citando aqui um rabino, disse que os gregos estudavam para entender. O homem moderno estuda para manipular. Os hebreus estudavam e estudam para respeitar. Bonito isso, palavras do rabino. Os gregos estavam atrás de conhecimento. O homem moderno, ele quer manipular, ele quer se dar bem. Os hebreus estudavam e estudam para respeitar. Quando falamos de sabedoria para viver, não estamos falando em conhecimento prático e cultura pragmática, para fazer o mundo funcionar e a vida dar certo, alcançar o sucesso e a prosperidade. A sabedoria que é falada aqui em Provérbios não é essa. Não é esse conhecimento prático que você vai adquirindo para tornar a vida melhor, para alcançar o sucesso, né? Para se tornar próspero. A sabedoria bíblica não é um amontoado de dicas para quem deseja se dar bem. Deus não é um conselheiro do tipo que ensina truques para vencer na vida. Por isso o zombador e o perverso não estão interessados na sabedoria. Querem apenas o que pode lhes trazer vantagem imediata em termos de conforto e prazer. Como é atual isso, não? O zombador e o perverso não está interessado na verdadeira sabedoria, não. Eles querem apenas o que pode lhes trazer vantagem imediata. Aí ele vai falar agora à luz da Bíblia. A sabedoria é do Senhor, e o Senhor é santo. Por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem recebe a sabedoria no contexto do temor do Senhor, não apenas ganha entendimento e capacidade para se movimentar na dinâmica da existência, ganha especialmente o senso de encantamento, maravilhamento, alumbramento, com a sacralidade do universo criado e todas as suas criaturas, e especialmente, olha que bonito isso, a reverência diante da vida humana, que é igualmente santa, igualmente sagrada. Interessante que ele fala, quando você entende a sabedoria que vem do Senhor e o Senhor é santo, isso vai gerar em você um senso de maravilhamento com tudo aquilo que foi criado, e especialmente com a vida humana, que também é santa, que também é sagrada, tá? Esse respeito a Deus, ao mundo, aos seres vivos e à vida humana é o princípio da sabedoria, ou seja, é parte da sabedoria, é o seu primeiro fruto. Sabedoria sem senso de sagrado, sem a noção do sagrado, sem reverência, sem temor, não passa de conversa fiada, tá? Então ele fala que a verdadeira sabedoria não é o quê? Um acúmulo de conhecimentos, um acúmulo de conselhos para se dar bem na vida, para ganhar dinheiro, para ser próspero. Não. Ele fala que a sabedoria é quando Deus nos faz entender que Ele é santo e Ele nos deixa maravilhado com tudo aquilo que Ele criou, especialmente com o nosso próximo. A vida é igualmente santa, igualmente sagrada. Tá? Se a gente respeita a Deus, se a gente tem temor a Deus, a gente também vai respeitar o quê? A vida. Vai respeitar o mundo que Deus deixou para a gente tomar conta. Ok? Então, desrespeito a Deus é um último aspecto da chamada insolência. E aí vem a nossa conclusão, que diz assim, vimos na lição de hoje não, de alguns domingos, né? Vimos na lição de hoje vários sinais de carnalidade. Reflita sobre esses provérbios e deixe de lado tudo o que se assemelha ao estilo de vida preconceituoso, ingrato, rancoroso e insolente. Tudo isso é carne. É o velho homem
colocando suas mangas de fora. Amém? É isso, irmãos. Hoje, então, com a graça de Deus, a gente termina aqui o nosso estudo sobre carnalidade. Domingo que vem, essa mesma bate-hora, nós vamos analisar um outro aspecto, ainda no livro de Provérbios. Nós vamos falar sobre testemunho, um desafio à ação. Vamos falar sobre o testemunhar. O que significa testemunhar? Razões para testemunhar, tá? Vamos ver isso à luz da Bíblia, especialmente do livro de Provérbios, tá bom? Olha, fiquem com Deus, que Deus abençoe. É que nós já estamos aí com 11h15, eu não vou